Graça e paz, igreja. Você que tem uma Bíblia, abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Meus amados, nós vivemos um período histórico onde a igreja, quando ela surge no Calvário, em Cristo Jesus, ela é revelada ao mundo no Calvário. A partir daquele momento, a igreja ela vive um período histórico, onde a igreja na história faz a história do mundo. Aquilo que Jesus começou sozinho e aos poucos foi ajuntando homens que nós, como pastores, se nós olhássemos para aqueles 12, nós não escolheríamos para estar nas trincheiras do ministério, porque eram homens comuns, homens do dia a dia, pescadores, coletores de impostos, homens simples, homens que talvez não entendessem nada acerca da lei do Senhor, a não ser aquilo que é básico. Mas Jesus resolveu fazer história com esses 12. E o período histórico da igreja ele é bem conturbado. Quando nós começamos a olhar a história da igreja e um período da igreja, os próprios crentes começaram a se esquecer de que a maior promessa que foi deixada para a igreja, antes dela receber o poder vindo do alto, aquilo que foi prometido a eles, eles estão olhando para cima e Jesus está subindo aos céus. E enquanto seus olhos estão fitos para os céus, um anjo chega e diz para eles: varões, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar novamente. E essa promessa foi deixada como uma promessa de consolo para aqueles que fariam a história do mundo. E Paulo, aos Tessalônicos, ele está dando uma exortação acerca da vinda de Cristo. Porque para eles parece que aquilo que Jesus havia predito, havia profetizado, aquilo que estes anjos falaram aos homens em Atos, parecia que diante da grande tribulação que estava vindo sobre a igreja, parecia que Jesus não voltaria. Alguns venderam suas casas, alguns abandonaram suas famílias para seguir Jesus, e agora eles veem que parece que Jesus não volta, Jesus não vem. Eles começam a deixar a igreja e começam a voltar para as suas vidas. Então Paulo ele entra na história para tentar trazer a memória desse povo, de que a promessa ela é fiel, a promessa ela é verdadeira, a promessa não foi dada com dia e hora marcada, apenas disseram: ele virá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Se será de noite, até porque não importa se for à noite, porque se aqui for noite, no Japão será dia. Também não importa a hora, se aqui for 3 horas da tarde, no Japão será 3 horas da manhã. Então o dia e a hora não se importa.
para aqueles que estão na igreja. Para aqueles que estão e são a igreja, o que importa é que Ele virá e que nós temos que estar preparados. Possa ser que daqui a 1 minuto Ele volte, ou daqui 1 hora, ou daqui a 1 dia, 1 semana, não sei. Mas o que Ele deixa na sua palavra é de que Ele vai voltar. Isso é muito bem claro. E Paulo está trazendo isso aos irmãos. Porque parece que ser da igreja, neste período de Paulo, aonde a igreja é perseguida, aonde os cristãos são perseguidos, aonde pessoas estão perdendo as suas vidas por causa do Evangelho, aonde pessoas estão sendo levadas ao grande Coliseu, e chegando dentro do Coliseu são tidos como massa de entretenimento das pessoas que estão ali, aonde coloca os cristãos, mulheres com crianças, homens naquele lugar, e soltam-se os leões para que os leões avancem sobre os cristãos, a despedace ele diante de uma grande plateia que ali está, e todos vibram e pulam e saltam com a morte daqueles que se dizem ser os seguidores de Jesus. E alguns irmãos estão olhando para isso e vendo por que nós estamos seguindo a Jesus, sendo que Ele disse que voltaria e não voltou ainda. Meus familiares estão morrendo, meus filhos já morreram, meu pai já morreu, para que continuar servindo a Jesus? E é por isso que Paulo vem então trazer esta palavra de consolo, de que nada do que se fez, nada do que se aconteceu, do que está sendo formado a história da igreja, isso não está desapercebido aos olhos do Senhor, daquele que disse que vai voltar, e eu creio que Ele está voltando, Ele já está às portas. É um Deus que quando fala, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Porque aquele que se achegou lá no Éden e fez uma promessa dizendo que da mulher sairia alguém que pisaria a cabeça da serpente, ele foi fiel o suficiente para trazer aqui na terra o seu filho amado através do ventre de uma virgem. Então ele não falha. Ainda que as pessoas pudessem olhar e pudessem dizer, puxa, nós somos filhos de Abraão, vivemos como descendências de Abraão, e até agora o Messias prometido não veio, mas ele veio sim. Ele só não veio do jeito que eles queriam, da forma como eles queriam. Jesus veio, porque a promessa ela é fiel. Se aquele que disse que desde a fundação do mundo ele viria para colocar as coisas em ordem novamente, e ele veio e colocou as coisas em ordem novamente, trouxe um projeto criado na eternidade chamado igreja, trouxe para cá e colocou eu e você dentro, não de 4 paredes, mas dentro de um propósito e um projeto chamado igreja, aonde cada um de nós que estamos aqui fazemos parte de um pedaço desse corpo chamado igreja, o corpo de Cristo Jesus. Fazemos parte de uma história que está decorrendo. E esses irmãos, eles olham para a situação de vida, a circunstância atual, e eles começam a querer abandonar, porque parece que Jesus não vai voltar mais. Eu quero que você entenda que muito melhor do que uma promessa de uma casa, de um carro, ou de bens materiais, ou de ascensões no seu trabalho, ou de contas bancárias no azul, ou qualquer outra coisa que te faça feliz aqui na terra, isso não pode usurpar do seu coração a palavra que nos diz que Ele está às portas. Se isso não vibra mais no seu coração, você precisa rever os seus conceitos sobre o que é ser cristão, sobre o que é servir a Cristo. O que é acordar todos os dias de manhã, tomar o seu banho, trocar a sua roupa, ir para o seu trabalho, ir para os seus afazeres, não sei, e voltar à tarde, tomar o seu banho, colocar a sua roupa, vir para a igreja, escutar uma palavra, voltar para a sua casa e dormir, e outro dia repetir o mesmo propósito, o mesmo projeto de sua vida. Dias vão e dias voltam, e você sempre naquela mesma coisa. Se seu projeto de vida, como disse o apóstolo Paulo, se resume somente a esta terra, as coisas dessa terra e aquilo que se gruda a esta terra, eu e você somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a palavra nos diz que eu e você nesta noite, quando nós servimos a Cristo, o meu tesouro e o seu tesouro não tem que estar aqui nessa terra, jamais, tem que estar lá nos céus. Fazemos aqui, mas investimos nos céus. Estava conversando hoje com um advogado, ele disse assim, eu não invisto mais no Brasil. Eu perguntei por quê?
que aqui todo mundo quer passar a gente para trás. Então eu faço um investimento diferente. Meu filho está no Canadá, eu mando para ele todo mês $2.000 para ele, ele coloca lá. E quando eu me aposentar, eu vou para o Canadá e eu terei lá alguma coisa já reservada para mim. Nessa hora eu entendi o que Cristo quis dizer. Não é aqui nesta terra, é em um outro lugar que você está planejando a sua eternidade. Aqui o ladrão elimina, ele rouba, a traça, corrói. Tudo que você tem pode, de uma hora para outra, tomar de você. Mas a salvação que você tem, nem os leões no Coliseu conseguiram arrancar. Nem Nero conseguiu arrancar. Nem os romanos conseguiram arrancar. Porque alguém chegou no fim de sua jornada. E talvez eu acredite que ele tenha puxado todo o ar que ele conseguisse puxar nos seus pulmões. E no momento, talvez de grande gozo e felicidade, ele pôde exclamar e dizer com toda a convicção de sua vida, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e minha fé está guardada. De alguém que sabe que a sua vida aqui na terra não foi simplesmente comer, beber e dormir, não foi simplesmente passar a existência somente como um vegetal. Não, eu fiz parte da história de Deus aqui na terra. Eu combati o bom combate, eu levei o evangelho, falei de Jesus Cristo, abri igrejas, implantei igrejas, lutei pela doutrina, lutei pela palavra, levei a palavra do Senhor até os confins da terra. Combati o bom combate. Agora acabei a minha carreira, aqui termino, mas a minha fé está guardada em Cristo Jesus. A minha vida, a sua vida nessa noite, irmão, não pode se resumir somente às coisas aqui desta terra. Nós gostamos de louvar muitas vezes: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Mas muitas vezes, quando Deus fala um não para nós, quando Deus tira alguma coisa de nós, ainda que a gente olha para o espelho e vê nossa indumentária de cristão e fala assim: eu sou justo, eu dou o dízimo, sou ofertante, vou na igreja, sou isso, sou aquilo, e algo de ruim acontece em sua vida, como aconteceu na vida de um homem chamado Jó, que nunca Deus falou para ele o porquê e o para quê de todo aquele processo que ele passa na vida. Mas é alguém que tem plena convicção de que a sua história não acaba ali, porque ele disse em suas convicções, mesmo não conhecendo a promessa que é nos dada em Cristo Jesus, ele vai falar lá em capítulo 29, dizendo: eu sei que o meu Redentor ele vive. Ei, eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por fim ele vai se levantar, e os meus olhos o verão. Não serão outros olhos, os meus próprios o verão e o contemplarão. Entenda, irmão. É alguém que está dizendo: mesmo que eu morra, mesmo que eu desça a sepultura, eu ainda vou ver a Deus. Eu ainda vou ver ao Senhor. E não verei com outros olhos, mas verei com estes olhos mesmo. É alguém que está deixando um exemplo para nós, de que ainda que eu e você perca a nossa vida, como disse Jesus, que aquele que quer guardar a sua vida, acabou de perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Ele, ou pelo amor ao Evangelho, na verdade ele está ganhando. Está ganhando. E sabe, meus amados, se nós fôssemos percorrer as Escrituras, nós veremos que esta promessa que foi dada para mim e para você, de um resgate repentino, em um momento, em uma hora que não nos é dito e nem falado, de alguém que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nos pegar e levar a um lugar cujas moradas já estão preparadas, e não preparou naquele dia, já estão preparadas desde a fundação do mundo. Tudo pronto. Alguém que disse que voltaria para nos buscar e nos levar para lá, e disse ele que uma mesa já está posta lá em cima, e que nós viríamos Abraão, Isaac e Jacó naquela mesa. De alguém que veio aqui na terra, passou tudo o que passou para nos deixar o exemplo, dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar. E você pode ter certeza que Jesus nunca mentiu, Ele nunca jogou conversa fiada,
Ele nunca disse, como nós brasileiros muitas vezes temos o costume de dizer, quando nós não queremos assumir compromisso, dizendo, olha, talvez eu te mando uma mensagem depois, a gente marca talvez um horário. Não, ele disse convictamente, eu vou voltar e vou levar vocês comigo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Não foi conversa ao vento, irmão. Foi promessa de alguém que disse, e que nunca mentiu, e que é verdade, e que é o caminho. Eu quero que você entenda nesta noite, e talvez você pense no seu coração, se ainda compensa ou não servir a Cristo, por tudo que você tem sofrido, por tudo que você tem passado. Será que compensa ainda servir a Cristo? Porque no mesmo capítulo que nós estamos lendo, no último versículo, no verso 18, vai falar assim para mim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A consolação, irmão, muitas vezes não é que a palavra que vai sair daqui vai dizer para você que vai dar certo. Talvez Jesus venha e diga para você assim: no mundo você vai ter aflição, e você vai viver aflição. Talvez no mundo você vai viver mundos de portas fechadas, de uma vida incompreendida, de pessoas que te perseguem, de pessoas que lutam contra a sua vida, contra a sua existência, com pessoas que querem ver a sua destruição. Mas entenda, Jesus está voltando para buscar você. Vai chegar uma hora, igreja, em que pessoas estarão correndo de um lado para o outro. Pessoas vão sair nas ruas. Talvez alguém está dentro de uma casa, vai sair correndo dizendo: alguém viu meu marido? Ou alguém viu a minha esposa? Porque eu acabei de acordar e só vi as roupas estendidas sobre a cama. Talvez uma mãe vai sair gritando na rua: cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Porque lá no quarto daquela criança só está a roupa estendida sobre o berço. Sabe aquela pessoa que muitas vezes a gente nunca valorizou, nunca deu nada por ela? Uma vida sofrida, e que pelo seu sofrimento muitas vezes a gente apontava o dedo para ela e falava assim: essa pessoa sofre por causa dos seus pecados, fez alguma coisa que desagradou a Deus, e naquele dia talvez você não encontre essa pessoa. Cadê fulano? Não sei. Ou até pessoas que moram nas ruas e que não tiveram a oportunidade de ter uma casa para morar. Talvez você passe todos os dias no farol e vê aquele mendigo parado lá, não tem uma casa para morar, não tem uma vida digna, não tem uma roupa como eu e você temos, mas ele talvez creu no seu coração que Jesus voltaria e manter-se fiel a esse Cristo. E naquele dia você passa pelo semáforo e ele não está lá pedindo as moedas mais. Você vai olhar para a cidade, um alvoroço. Você vai abrir o seu Instagram e vai ver todo mundo colocando e postando que pessoas sumiram, familiares sumiram. Você vai lá no YouTube, lá e ao vivo, milhares e milhares de pessoas noticiando em lives que pessoas sumiram no mundo inteiro. Entenda, esse dia vai chegar. E nesse dia, quando ele chegar, a minha conta bancária, a sua conta bancária não vai importar. Aquilo que nós fizemos não vai importar. Aquilo que nós conquistamos não vai importar. A nossa casa, o nosso status social não vai importar. O que vai importar então, pastor Silas, é manter-se fiel a Cristo Jesus. Manter-se fiel a Ele. Porque é um Deus tão bondoso e tão bendito, que nem aqueles que morreram, como Paulo vai falar, que nem aqueles que morreram e que foram sepultados ficarão para trás. O cuidado desse Deus com aqueles que já partiram, com soldados que já bateram continência e tombaram em terra por amor ao Evangelho, nem esses vão ficar para trás. Eles serão honrados primeiro. E eu quero que você entenda as manchetes no jornal dizendo: olha, corpos em cemitérios sumiram, túmulos arrebentados, caixão revirado, ninguém entendendo nada. Sabe o que aconteceu? Alguém lá em cima voltou para buscar aquilo que é seu, aquilo que ele comprou com seu sangue,
aquilo que Ele comprou com a sua vida. Sabe aquela pessoa, irmão, aquele ente querido seu que partiu em Cristo Jesus? Porque Jesus, Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida de tudo, até mesmo na hora dele levar alguém para si, Ele nos consola antes. Não pense você que Deus te deixa desconsolado com aqueles que partem, porque esta era a preocupação de Paulo naquele momento, pessoas que deixavam a Cristo, porque entes queridos partiram do Coliseu, partiram perdendo as suas vidas por causa do amor ao Evangelho. Então Paulo, ele aparece dizendo assim, olha, não fique desesperado por aqueles que morreram, porque eles vão preceder-nos neste momento. Jesus é aquele que nunca nos deixa, irmão, desapercebidos. Quando Ele vai recolher alguém, Ele sempre antecede para nos consolar. Eu lembro no dia que Deus ia recolher alguém aqui desta igreja, a mãe da nossa irmã Letícia. O pastor Valdecir estava lá do lado de fora, cuidando dos carros, e eu não tenho costume de ficar lá fora, mas naquele dia algo me posicionou para estar do lado de fora da igreja, e eu cheguei perto dele, conversa vai, conversa vem, e daqui a pouco a gente começa a conversar, e Deus começa a dar palavras, da qual dizendo assim, que Deus, Ele vai levar, que Deus, Ele vai recolher, porque aquilo que é dele, Ele pega para si. E o pastor começou a entender, o pastor Valdecir começou a entender, e aquilo confortou o coração dele. Uma semana antes da minha mãe morrer, uma segunda-feira, eu chego do almoço para poder visitar ela, minha tia estava em casa. Minha mãe falou assim, olha, filho, a sua voz já cansada, não conseguia mais falar, não conseguia mais andar, as mãos, braços parados, não conseguia mais nem comer nem beber. Mas com alegria em seu rosto disse, filho, as irmãs da caridade vieram aqui em casa hoje, fazer uma oração por mim, e uma felicidade estampada em seu rosto, uma alegria, e eu virei a porta, saí para fora, e eu falei com o Senhor, falei, Senhor, chegou a hora então? E uma voz calma e suave ao meu coração chegou e disse, sim, eu vou recolher aquilo que é meu. E lá fora eu chorei. Minha tia estava na cozinha, e eu ali estava chorando, e para que ela não visse eu chorando, eu passava água no rosto. E naquele dia eu entendi que o Senhor voltaria para buscar aquilo que é seu. Meu pai, uma semana antes de falecer, estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele volta à igreja, e naquele dia ele se reconcilia com Jesus, mas a palavra era, olha, vou recolher uma flor do meu jardim. Uma semana depois, o Senhor recolhe meu pai. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda que quando Ele recolhe, Ele não é ruim. Ele não tirou aquilo que é seu, é dele. Ele comprou, irmão. É dele, é propriedade dele, é uso exclusivo dele. Ninguém queria, irmão. Você acha que alguém queria a gente? Quando Paulo ele chega e fala assim que Deus, o Deus que eu e você servimos, não escolheu os sábios, os eruditos, aqueles que são alguma coisa, não. Deus não quis esse. Sabe os rejeitados? Os que não são? Aqueles que você olha e fala assim, puxa, isso aí não tem mais jeito. Aí chega alguém e fala assim, esse eu quero para mim. Esse eu escolhi para mim. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, irmão. Pastor Aparecido, até o teto de droga, alguém lá em cima fala, esse eu quero para mim. Os que não são, talvez você passe diante do seu patrão, diante da firma que você trabalha, nem bom dia, nem boa tarde a pessoa te dá, nem sabe o seu nome, porque você não é nada. Mas para aquele que está lá em cima, Ele sabe o seu nome, sabe tudo a seu respeito, até coisas que você não sabe de você mesmo, Ele sabe. Somos nós, irmão. Ninguém queria a gente, ninguém suportava a gente, pessoas queriam ver a gente debaixo do chão, mas alguém lá em cima nos comprou com seu sangue e disse, olha, tu és meu, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não chamei pelo apelido, não assoviei, chamei pelo nome. Você é meu, propriedade minha.
Eu entendo, irmão. Deus não tomou nada de mim, de você. Ele pegou o que é dele. E sabe o que nos conforta? É que vai ter um alarido lá em cima, nos céus. Uma voz de arcanjo vai bradar. E a trombeta de Deus será soada. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. É um Deus que não deixa ninguém para trás, irmão. Não deixa ninguém para trás. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se é 100 e só tem 99, eu vou buscar. Ou como Davi, que é um tipo de Cristo, quando a ovelha está despedaçada, eu vou lá e tiro da boca do urso e do leão, mas eu trago um pedaço, porque é meu. Os que morreram, irmãos, não morreram em vão. Você acha que Jesus deixou ir para o Coliseu simplesmente para agradar a plateia? Você acha que Jesus, lá do céu, ele olha e vê seu amigo Pedro, grande pregador, pastor da igreja de Jerusalém, agora chega diante dos seus algozes e fala assim: olha, eu quero ser morto, crucificado, mas não quero ser crucificado igual meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu mestre morreu. Ó, Tiago, que é decapitado para agradar a multidão. O João, que é jogado numa ilha cheia de ladrões e salteadores, e cobras e serpentes. Ou alguém que todo mundo dizia que não tinha fé, um homem que faltava fé, Tomé, mas que está orando e alguém chega com as flechas atrás dele e crava as flechas, porque ele é um cristão, mas morreu orando. Alguém que nós muitas vezes falamos assim: não tem fé, não tem fé. Morreu orando, e só ora quem tem fé. Como é que pessoas, irmão, olham, caminham com Cristo, abandonam ofícios, abandonam postos de posição como Mateus, deixa a coletoria para seguir a Jesus? Como que pessoas deixam tudo para seguir esse Jesus e no final de suas vidas eles reputam tudo que existe nessa terra como nada e se alegram em morrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus? Se entristecem, sim, ficam tristes, sim, mas as suas vidas não são colocadas mais do que o Evangelho. Para eles é honroso morrer por causa do Evangelho. Se nós não temos, irmão, uma palavra de consolação como essa em nossa vida, nós acordamos com medo de morrer. Nós vivemos o dia inteiro com medo de morrer. Ainda mais com esse tempo de ansiedade que nós olhamos e tudo parece que é morte. É uma ansiedade que vem, uma dor no peito é morte. É uma dor de cabeça é morte. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. A minha vida e a sua vida não pode ser mais preciosa do que o Evangelho. Morrer para mim é Cristo. Morrer para mim é Cristo, irmão. É daqui para a glória. É alguém que na cruz, mesmo assim, olhando para um homem que não tinha valor, um homem que errou e que confessou o seu erro, dizendo assim: olha, eu errei, eu pequei e eu mereço estar aqui, mas esse que está do nosso lado não merece estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aguenta firme aí. É hoje, irmão. É hoje, é agora. E aí você quer largar Jesus porque a casa não chega, ou porque o carro não vem, ou porque você não recebe a exaltação que você tanto espera. Irmão, para com isso. Existe coisa melhor para você reservado lá em cima. Não é possível que você não entendeu ainda que o melhor de Deus ainda está por vir, irmão. Que o melhor do Senhor ainda está por vir. E não é aqui nesta terra. O melhor está lá em cima reservado para nós, porque haverá um tempo de justiça nessa terra. Deus, ele para com o povo eleito, com o povo escolhido chamado os judeus, e abre um espaço de tempo para uma história nova acontecer no mundo, chamado igreja. Você está dentro dela, irmão. Você está dentro da arca. Você está navegando sobre as águas.
Você está guardado, a sua família está guardada. Existe um Deus que protege você. Talvez não do jeito que você quer, mas aquilo que você precisa, Ele vai dar para você. Você acorda com a providência, você descansa nos braços dEle, e dia após dia, as misericórdias do Senhor recaem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim como Noé dentro de uma arca, ele anda sobre as águas, sem leme, sem direção, mas alguém falou para ele: só entra na arca e fica aí dentro. Até o dia. Sabe, irmão? Deus para com esse povo e abre um espaço de tempo para que a gente possa se aproximar de Deus. E não, o que eles não podiam fazer, eu e você podemos fazer hoje. A gente pode sentar no colo de Deus, a gente pode abraçar Deus, podemos entrar no Santo do Santo. Ninguém podia entrar naquele lugar, irmão. Só o sumo sacerdote uma vez por ano, e com sangue ainda. A gente entra todo dia, toda hora, no momento que nós queremos, com o sangue do Cordeiro derramado sobre o nosso corpo, e somos aceitos como filho por Ele. Ele abre um espaço de tempo para que nações, tribos, raças, línguas sejam alcançadas pela sua graça. Não é o que o homem quer, não é mais o que o homem faz, não é mais o que eu faço, não é mais o que você faz, não é mais indumentária, não é o pedigree, não é mais nada disso aí. É simplesmente aceitar o que foi feito na cruz do Calvário, e a passagem já está comprada. É só esperar o trem buzinar, a trombeta tocar, o arcanjo gritar, e ao ver um alarido, um som de um grande exército que está pronto lá no céu, e você vai ouvir. O mundo não vai ouvir, mas você vai ouvir. O povo lá fora não vai ouvir, mas os seus ouvidos estão afinados para escutar o som lá em cima. Haverá um sincronismo aqui nessa terra, igreja, aonde lá em cima alguém vai gritar, alguém vai bradar, uma trombeta vai tocar. Eu creio que está próximo esse tempo, e você que está aqui, se estiver com seus ouvidos afinados, você vai ouvir este barulho. Não será um som estranho, como naquele dia os gregos chegaram e falaram para os discípulos: queremos ver Jesus. E alguém chega para Jesus e fala assim: até uns gregos querendo ver o Senhor ali fora. E Jesus fala assim: chegado é o tempo. Chegado é o tempo. E Jesus fala: Pai, glorifica o teu filho. E uma voz ecoa lá de cima dizendo: eu o glorificarei, e ainda o glorificarei. Já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Os discípulos ouviram aquela voz, Jesus ouviu aquela voz, mas a multidão que estava lá fora falou assim: é um trovão. É um trovão, é um anjo. Não, é só quem está com o ouvido afinado é que vai escutar, irmão. É só quem está perto de Jesus é que vai escutar. É só quem entendeu que é graça que vai escutar este som. E até aqueles que dormem em Cristo Jesus vão ouvir este som inaudível, claro, cristalino. Alguém gritando lá em cima: vem, amada minha, vem. Vem, a minha noiva, vem. Vem, amada minha querida, vem. E a igreja que está aqui toda ataviada, pronta para encontrar com o seu noivo nos ares. Que lindo será a igreja sairmos daqui e encontrarmos com Ele nos ares. Naquele momento talvez você possa olhar para o lado e ver um ente querido seu que partiu em Cristo Jesus caminhando com você. Não do jeito que você viu ele da última vez, talvez por causa de uma enfermidade, ou talvez por causa de outra coisa, totalmente desfigurado, mas agora com o corpo glorificado, aonde a doença não se achega, aonde a morte não pode mais encostar, aonde o corpo agora é igual ao corpo do Cristo ressurreto, um corpo glorificado. Eu e você, se estivermos vivos naquele momento, Paulo vai falar que num átomo, ou seja, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Sabe esse corpo que você sente dor? O corpo de impossibilidade, que às vezes você quer fazer alguma coisa e você não pode mais porque ele não te deixa. Você quer fazer mais e você não pode porque as forças já se vigoraram. Naquele dia tudo cessa. É um corpo novo, é um corpo glorificado. É aquilo que Cristo fez na sua ressurreição, vai acontecer com você também. São promessas. São promessas, mas que são verdadeiras e fiéis. São verdadeiras e fiéis.
E eu não sei se você está com vontade de ir nessa noite. Eu não sei se você quer continuar aqui. Porque haverá um dia de ajuste de conta de Deus com a nação dele, a sua esposa Israel. Um dia de grande tribulação, como nunca houve na terra. O mundo já caminha para isso. Nós não temos tempo para discorrer sobre o assunto. Mas quando você olha, por exemplo, e vê o pastor falando para você, olha, o Pix da igreja, olha o cartão de crédito. Quando você olha para o mundo entrando em um sistema de globalização, onde o dinheiro já não é mais corrente em espécie, mas é tudo virtual, aonde toda a transação bancária que você faz, tudo que você faz de Pix, tudo que você faz de contribuição, em um átomo, em questões de milésimos de segundo, o mundo inteiro já fica sabendo. Você daqui do Brasil manda uma espécie de uma transação em outro país e na mesma hora já cai o dinheiro. Tudo globalizado, tudo alinhado, tudo ajuntado, aonde nós nos perguntamos muitas das vezes como é que o anticristo vai chegar nessa terra e vai conseguir colocar paz e ordem, quando dias atrás nós podemos ver que alguém do lado de fora do Brasil chegou aqui e conseguiu empeitar uma das maiores autoridades que existe aqui no Brasil, do STF, e colocou o cara para ficar quietinho, porque chegou diante de uma leva de políticos e colocaram ordem nesse país, colocaram regras. Então entenda, igreja, tudo caminha para a volta de Jesus. Você não tem mais nome para as pessoas aqui da terra, eu e você somos número. Naquele dia só compra quem tem um número, ou quem tem a marca, ou quem tem o nome da besta. Eu não quero ficar aqui para ver como é que vai acontecer, irmão, nem me importo com isso. O que me importa é me manter-se fiel a esta palavra e crer que Jesus Cristo está voltando, porque o meu negócio não é com o que vai acontecer aqui na grande tribulação. Meu negócio é sentar naquela mesa e ver Abraão, Isaac e Jacó, irmão. Meu negócio é lá em cima. Não queira ficar aqui. Não queira ficar, é para você comprar a sua salvação com a sua própria vida. Porque será momentos de dores, como nunca houve na terra. Você acha que o que você passa hoje é dolorido? Verá naquele dia. Como Isaías diz, que a mulher se recontorce de dores e a criança não sai. Fica ali no ventre. Quem é mãe sabe qual que é a dor de ter um filho. E está se recontorcendo de dor, e a criança não sai. Aquela dor constantemente. Estas são as dores que haverá nessa terra. Pessoas tentando fugir, tentando caçar salvação, tentando procurar auxílio e refúgio, mas não terão, porque é o dia de acerto de contas aqui na terra. Mas para aqueles que deram a sua vida, não por preciosa, mas entregaram elas a Cristo Jesus, estarão lá em cima com Ele, no lugar que Ele disse que está preparado. Eu não sei se você quer ir, irmão, talvez você queira ficar. Eu não sei se você quer participar dessa reunião. Eu não sei se você quer chegar lá em cima e andar em ruas de ouro. Eu não sei se você quer chegar lá em cima e entrar na praça onde tem a árvore da vida. Eu não sei se você quer chegar e ver as águas cristalinas que saem do trono de Deus e ver o Senhor assentado no trono. Eu não sei se você quer ver isso. É um direito seu. Eu quero estar lá e participar disso aí. Eu quero estar lá, eu quero conquistar isso. Por isso que eu digo que a minha vida aqui na terra não vale nada. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus também não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E eu vou tentar manter-se fiel. Porque esta promessa, irmão, eu não troco por nada aqui nessa terra. Pode tirar tudo que eu tenho, pode tirar todo o meu prestígio, pode tirar tudo que eu possuo nessa terra. Só não vão conseguir tirar a minha salvação. Essa eu guardo, essa eu seguro, porque aquilo que Jesus foi fazer lá em cima é muito grande. Aquilo que Ele foi fazer lá em cima é precioso. Aquilo que Ele foi fazer lá em cima está tudo pronto e preparado, irmão. Aqui você talvez serve na igreja, você leva o pão da Santa Ceia para os irmãos. Aquele dia você vai sentar. Aquele dia você vai sentar. Talvez pelo seu instinto diaconal, você vai falar assim, puxa, é a hora de servir o pão. E na hora que você fosse se levantar para pegar o pão, Jesus vai falar assim, não, meu filho,
Fica sentado, quem vai servir você agora sou eu. Fica sentado aí, agora é minha vez de servir você. Você me serviu lá embaixo. Você foi fiel até a morte. Guardou a coroa da justiça. Acabou a carreira. Guardou a fé. Fique tranquilo. Eu vou servir você. Que honra, irmão. Que honra. Que honra. Nós que não éramos nada. Nós que não tínhamos valor. Nós que nem o mundo queríamos. Alguém gritou o nosso nome. Comprou-nos para si. Cuidou de nós. Até mesmo na hora que nosso corpo tombou em terra, Ele nos guarda e nos protege, porque aquilo é precioso para Ele. Ainda que tenha virado pó, é precioso para Ele, porque naquele dia vai sair da terra novamente, vai ter um corpo glorificado, e nós que estamos vivos, nós que estamos na presença do Senhor, teremos um corpo transformado e vamos estar lá em cima com Ele, igreja. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Cristo. Mas pastor, tanto tempo que as pessoas falam que Jesus vai voltar, não se pegue a isso. Se peguem na promessa que diz que Ele vem. Ele vem. Ele está às portas. Ele já está lá em cima. Com um pé para pisar para o lado de fora, para dar o seu grito, para mandar tocar a trombeta, para dizer ao anjo: grite, arcanjo, grite, para um grande exército ruir nos céus com um alarido, e nós, com os ouvidos atentos, ouviremos, como alguém que estava prestes a morrer um dia, alguém que estava prestes a morrer um dia para partir para Cristo, assentado no sofá. Sua esposa me contou isso. Ele disse: eu escuto sons de trombetas. Tem algum rádio ligado? E a esposa diz: não, não tem nenhum rádio ligado, mas eu escuto sons de trombetas. Eu escuto flautas. Mas não tem nada tocando, mas eu estou ouvindo. Mas não teve uma terceira vez que ele falou, porque naquele momento Cristo levou ele para a glória. Ei, existe algo melhor reservado para você. Não jogue fora a sua coroa. Não jogue fora a sua salvação. Não pare agora. Não desista. Ele vem te buscar. Ele vem te buscar. O teu libertador, o teu resgate, Ele vai voltar. Ele te comprou. Na sua testa está escrito o nome dele, propriedade de Cristo Jesus. Você é dele. Não para. Continua. Continua. Continua.